Dando continuidade aqui à nossa aula 4 do módulo 1, nessa aula nós vamos ver várias coisas aqui, tá bom? E nós vamos estudar agora sobre a questão de radicais. A gente vai ter um módulo especificamente de radicais, onde a gente vai ver as suas propriedades. Aqui a gente vai dar uma pincelada, tá ok? Então nós temos o seguinte, o que é um radical? Uma raiz de um número, tá? Uma raiz quadrada, raiz cúbica, onde nós temos aqui o símbolo de um radical, que é esse símbolo aqui que você está vendo na sua tela. Tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de radical, de raiz de um número. E no caso aqui, quando não aparece, tá, nenhum número aqui, é porque a raiz é quadrada. Ela é uma raiz de índice 2. Então, os números que vierem aqui, tá, nesse ponto aqui, nesse lugar aqui, são chamados de índice. Então, o índice dessa raiz aqui, que está sendo exposta no vídeo, é uma raiz de índice 2, ou seja, uma raiz quadrada. Agora, se viesse aqui o 3, seria uma raiz de índice 3, uma raiz cúbica. E assim por diante, raiz quarta, raiz quinta, e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos uma raiz quadrada de 25. Como é que é chamado o 25 na raiz? Ele é chamado de radicando. Ou seja, todo número que vem aqui, dentro do símbolo de raiz, ele é chamado de radicando. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E como é que o 5 é chamado em radicais? Ele é chamado de raiz quadrada. É tanto que você faz a pergunta assim, ó, qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Agora, por que é que a raiz, por que a raiz quadrada de 25 é igual a 5? Justamente por causa disso aqui, ó. Porque 5 ao quadrado, olha só, o índice da raiz é quanto? É 2 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, e 5 vezes 5 é igual a 25. Por isso que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Porque 5 elevado ao quadrado, ao índice da raiz, é igual a 25. Vamos ver aqui alguns exemplos. Observa aqui comigo. Eu mudei o índice da raiz. O índice da raiz aqui, da letra A, é 3. Então, nós estamos falando aqui de uma raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Agora, por que é que a raiz cúbica de 8 é igual a 2? Justamente por causa disso aqui, ó. Porque 2 elevado ao índice da raiz, ou seja, 2 elevado a 3... 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Então, você tem que 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Por isso que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Vamos ver outro exemplo. Agora, o índice dessa raiz da letra B é 4. Então, aqui nós temos a raiz quarta de 625. Qual que é a raiz quarta de 625? A raiz quarta de 625 é igual a 5. Por que é 5? Porque 5, a raiz elevado à quarta potência, vai dar igual a 625. Eu estou elevando 5 ao índice da raiz. Então, a gente consegue extrair aqui a raiz quarta. Outro exemplo. Raiz quadrada de 9. Quando não aparece o índice naquele símbolo de raiz, quando não aparece nenhum número aqui, é porque a raiz é quadrada. E nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que é que a raiz quadrada de 9 é igual a 3? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3 é igual a 9. Letra D. Agora, qual é a raiz quadrada? Olha o índice, 2, o índice é 2, o índice par. Qual é a raiz quadrada de menos 16? Será que existe? Pensa dois números iguais, que multiplicados por ele mesmo dá igual a menos 16. Você tem, por exemplo, para dar 16, e ao multiplicar dois números, você vai fazer 4 vezes 4. Dois números iguais, que é igual a 16. Então, 4 não é. Porque aqui é menos 16. Menos a raiz quadrada de 16. Ou você tem menos 4
vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 é igual a 16 positivo também. Sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. Então o que acontece? Eu não posso pegar, por exemplo, fazer menos 4 e fazer vezes 4 positivo. Isso aqui vai dar igual a menos 16. Só que isso aqui não está de acordo com a nossa definição de raiz de um número, de raiz quadrada, no caso, né, de um número. Porque os dois números devem ser iguais. Ou seja, a resposta aqui é o quê? Qual é a raiz quadrada de menos 16? Ela não existe. A gente usa esse símbolo aqui, ó. Ela não existe. Porque não existe dois números que ao multiplicado, dois números iguais, que ao multiplicados entre si, vai dar igual a menos 16. A gente já provou aqui, não existe esse número. Tá ok? Então vamos prosseguir. Vamos ver agora, a gente já viu um pouco de radical, mas a gente vai ter um módulo, lembrando, a gente vai ter um módulo só sobre radicais, tá? Raiz, a gente vai ver as propriedades e tudo mais. Agora a gente vamos ver aqui o valor absoluto de um número ou módulo. Normalmente a gente vai usar mais essa designação aqui, ó, de módulo. A gente fala mais módulo, tá ok? Então nós vamos ter aqui, ó, o que é isso? Né? O valor absoluto ou módulo de um número. É a distância entre um número e o zero na reta numérica. Então, o módulo de um número é isso. Quando a gente fala módulo, o que tem que vir na sua mente é essa palavra aqui, ó. Você tem que entender que significa isso daqui, ó, o valor absoluto. É a distância entre um número e o zero na reta. Vamos pegar aqui, qual que é a representação de um módulo? Como é que a gente representa um módulo? Qual é a sua notação? É um número que vai estar entre barras, né? Aqui tem entre duas barras. Vou colocar aqui, por exemplo, n. Então aqui eu estou falando que é o módulo de n. Olha essa representação aqui da reta numérica, mas essa reta aqui é composta de números inteiros, tá? Números inteiros. Então você vai entender a partir da reta numérica como é que funciona o módulo, né? O valor absoluto. Quando a gente tem isso aqui, ó, letra A, o módulo de 3. Qual é a pergunta que eu estou fazendo em cima disso aí? A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a distância do número 3, aqui o número 3 que está aqui, ao zero? Qual é a distância que há entre o número 3, do número 3 ao zero? Então você vai fazer, ó, partindo do 3. Então vem 1, 2, pronto, chegamos na origem, no zero. Então a distância do 3 até o zero é igual a 3 positivo. 3 positivo. Bora ver aqui outro exemplo. Letra B. Agora eu quero saber qual que é o módulo de menos 3. Quando eu coloco assim aquele símbolo ali, ó, o módulo, né, de menos 3, o que é que eu estou perguntando? Fazendo a mesma pergunta. Qual é a distância de menos 3 a zero? O menos 3 está aqui, tá? E o zero está aqui, como a gente já viu. Então, qual é a distância do menos 3 ao zero? Então, a gente partindo daqui, ó, aí vem uma unidade, 2 unidades, parando aqui, 3 unidades. Então, o módulo de menos 3, ou seja, a distância de menos 3 a zero, e a gente não fica se fazendo essa pergunta, é porque você já tem que ter em mente que quando falar módulo, você já sabe que se trata disso, distância, né? Então nós temos que o módulo de menos 3 é igual a 3 positivo. Você percebeu um detalhe aqui? Então como a gente está se referindo, né, à distância, então o resultado, né, de um módulo é sempre um valor positivo. Então o que que esse símbolo faz? O que que ele torna? Né? O que que acontece? Ele colocar aqui, ó. Colocar assim, ó, torna os números positivos. Então, o número que estiver aqui dentro, colocar n aqui, o número que estiver aqui dentro, se ele for um número positivo, o resultado do módulo desse número vai ser positivo. Se ele for um número negativo aqui dentro do módulo, igual aqui no exemplo, menos 3 aqui dentro do módulo, o resultado também será um número positivo. Então é isso que ocorre. Veja só, vamos resumir isso aqui. O que a gente pode ter?
a gente pode ter o seguinte, ó, o módulo de um número n vai ser igual a n se n for igual a 0 ou positivo, maior que 0. Ou o módulo de n vai ser igual a menos n se n for um número negativo, menor que 0. Vamos ver isso aqui na prática, através de alguns exemplos. De novo, módulo de menos 6. Seguindo aqui, ó, menos 6, seguindo esse resumo aqui. Menos 6 é um número positivo ou é um número negativo? Menos 6 é um número negativo. Então a gente vai se pautar por essa propriedade aqui de baixo. Então vai ser, ó, ele está dizendo que o módulo de menos 6, se o n for negativo, né, menos 6, então vai ser menos, que é esse menos aqui que eu estou colocando, e o n é menos 6. Então, entre parênteses, menos 6. E isso aqui vai ser igual, multiplicação aqui, ó, menos vezes menos, dá positivo, então aqui vai ficar 6 positivo. É por isso que o módulo de um número negativo ele vai ser positivo. Né? E é porque eu estou calculando uma distância, eu estou me referindo a uma distância do menos 6 até o 0. E não existe distância negativa. Outro exemplo. A gente pode fazer operações com módulo também. Eu coloquei uma aqui, ó. 2 vezes módulo de 6. Então isso aqui vai ficar 2 vezes. Quanto que é o módulo de 6? O módulo de 6, 6 é um número positivo, então n vai ser, o valor do módulo de 6 positivo vai ser o próprio 6 positivo. E isso daqui vai ser igual a 12. 2 vezes 6 igual a 12. Mais exemplos. Módulo de menos 7 mais o módulo de menos 2. Quanto que é o módulo de 7? Eu não vou mais seguir isso daqui. Porque você já sabe que o módulo de um número negativo, colocando de forma direta, mas tem que lembrar que o que ocorre é que sempre vai ver esse sinal aqui na frente, igual a gente fez aqui, ó. Sempre vem esse sinal aqui na frente, tá? Vezes o número negativo, que sempre vai dar um número positivo, a gente já vai colocar direto aqui. Então, quanto que é o módulo de menos 7? 7 positivo. Mais, quanto que é o módulo? Vamos colocar aqui na frente. 7 positivo, mais o módulo de 2 negativo. 2 positivo. 7 mais 2 igual a 9. Outro exemplo. Agora perceba que é o módulo de menos 5 mais 3. Então, menos 5 mais 3 está dentro do módulo. Então, vai ficar... Mantém o módulo aqui, a gente resolve o que está dentro dele. Menos 5 mais 3, regra dos sinais, aula 2, né? Aula 1 e aula 2 está lá. Tá bom? Eu vou deixar aqui no card, aula 1 e aula 2, para você poder estar acompanhando. Então, menos 5 mais 3, o que a gente faz? Sinais diferentes, mantém o sinal do número maior, que no caso, o número maior é o 5, então o sinal dele é menos, e subtrai os valores absolutos. Então, você vai fazer 5 menos 3. 5 menos 3 é igual a 2. Então, o módulo de 2 negativo é igual a quanto? É igual a 2 positivo. Número 5. Agora nós temos aqui o seguinte, nós temos o módulo de menos 5 mais o módulo de 3. Percebeu a diferença? Então, o módulo de menos 5 é igual a quanto? 5 positivo. Mais, quanto que é o módulo de 3? 3 positivo. 5 mais 3 é igual a 8. Vamos partir agora para os números racionais. O que é isso? O que é um número racional? Números racionais são todos os números que podem ser escritos sob a forma de fração. Então ele define bem isso, né, que os números racionais podem ser escritos sob a forma de fração, porque vai ter números que não podem ser escritos sob a forma de fração, que a gente vai ver ainda nessa aula, que são os números irracionais. Mas como é que é definido o conjunto dos números racionais? Veja só, ele é definido aqui, ó, por essa letra Q, quando você vê essa letra Q, refere-se ao conjunto dos números racionais. E um número racional é um número A sobre B, é uma fração, tá? Uma divisão, tal que A e B são números inteiros, olha o símbolo aqui de conjunto de números inteiros.
A e B são números inteiros, então A e B são quais números? São números do tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Só que tem um detalhe. O A ele pode ser igual a zero. O número que vem aqui em cima pode ser igual a zero. Mas, aqui, ó, o B necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Aqui embaixo não pode ser zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, nós temos aqui, ó, o número A, esse número que está aqui em cima, na fração, ele é chamado de numerador. E o B, o número que fica embaixo, ele é chamado de, você já sabe, né? Claro que sabe. Denominador. Os números fracionários, eles são um pouco, assim, são bastante usados, né, nos cálculos matemáticos e tudo mais. Só que no dia a dia a gente usa mais os números decimais. E a gente vai ver aqui, né, os decimais exatos. O que quer dizer isso, decimais exatos? Vamos ver através de exemplos. Vamos fazer aqui essa divisão. A gente tem aqui o número racional, você percebe? Ó? 25, o número sob a forma de fração, então é um número racional. 25 dividido por 100. Então, como é que a gente faz isso daqui? 25 dividido por 100, a gente pode simplificar por 25 aqui em cima e embaixo por 25. Simplificar quer dizer dividir. Então, 25 dividido por 25 é igual a 1. E 100 dividido por 25 é igual a 4. Pronto, a gente simplificou, agora a gente vai fazer a divisão. 1 dividido por 4. Vou fazer aqui do lado. 1 dividido por 4. Perceba que o 1 não dá para dividir por 4. Então o que você faz? Você coloca o 0 aqui para formar 10. Quando colocou um 0 aqui, então aqui você coloca um 0 e uma vírgula. Então 10 dividido por 4 é igual a quanto? Qual é o número que multiplica por 4 que mais se aproxima de 10? É o 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, agora a gente subtrai aqui. 10 menos 8 é igual a 2. Agora, o 2 não dá para dividir 4. O que é que você faz? Só acrescenta um 0 aqui. Ó. Não vai colocar outra vírgula aqui, tá? Não existe isso. Já está a vírgula ali. 20 dividido por 4. Qual é o número que multiplica por 4 que dá 20? Esse número é o 5. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 para 20, o resto aqui é 0. Logo, ou seja, 25 dividido por 100, que é igual a 1 dividido por 4, isso aqui é igual a 0,25. Aí vem a questão aqui, ó, por que é um decimal exato? É um decimal exato porque após a vírgula, tá? Após a vírgula, aqui, ó, vai ter um fim para os números. Vai ter um fim. É finita, tá? E o resto da divisão também é zero. Então nós temos aqui um decimal exato. Porque o resto da divisão é zero e porque aqui, né, após a vírgula, nós temos um número decimal finito. Tá ok? Vamos prosseguir. Vamos pegar outro exemplo aqui. 9 sobre 2. 9 dividido por 2. Vamos fazer a conta. Então, 9 dividido por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 9? Né, o mais se aproxima. Não dá 9, mas se aproxima. Então, é o 4. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8 é igual a 1. 1 dá para dividir por 2? Não dá. Então, o que faz? Coloca o 0 aqui. Como não tem vírgula aqui ainda, você coloca uma vírgula aqui. 10 dividido por 2 é igual a 5. Logo, a resposta é 4,5. Então, 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Outro exemplo. Menos 9 dividido por 8. Vamos fazer a divisão. Então, você percebe que é um decimal exato, né? No número 2 aqui, no exemplo 2. Então, vamos fazer aqui 9 dividido por 8.
Antes de fazer a divisão, deixa eu só voltar aqui, ó. Como aqui nós temos menos 9 dividido por 8, né, a divisão, você vai ter um número negativo, sinais diferentes, um número negativo e um número positivo, o resultado vai dar negativo. Já vou colocar aqui direto. Então vai ficar aqui, já sei que vai dar menos, né, sinal negativo. Agora a gente só vai fazer 9 dividido por 8. Então vai ser 8 vezes 1, que dá 8, que mais se aproxima de 9, menos 9 menos 8 é igual a 1. 1 não dá para dividir 8, o que que faz? Coloca o 0 aqui e uma vírgula aqui. 8 vezes 1 de novo, dá 8. 8 para 10, falta quanto? Faltam 2. 2 não dá para dividir 8, o que que faz? Coloca um 0 aqui. Não vou colocar vírgula aqui porque já tem. 20 dividido por 8. 8 vezes quanto que mais se aproxima de 20? 8 vezes 3 dá 24, então vai ser 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. 16 para chegar até 20, falta quanto? Faltam 4. 4 dá para dividir por 8? Não dá. Então o que que faz? Coloca um 0 aqui, ó. 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5, porque 5 vezes 8 é igual a 40. 40 para 40, resto 0. Então, ó, teve fim a nossa divisão aqui. Então vai ser menos 9 oitavos é menos 1,125. Agora vamos falar de decimais infinitos com dízima periódica. Vamos pegar aqui um exemplo. 7 dividido por 9. Vamos fazer o cálculo aqui. 7 dividido por 9. O 7 não dá para dividir 9. Então o que a gente faz? A gente coloca um 0 aqui para formar 70 e aqui coloca um 0 e uma vírgula. 9 vezes quanto que mais se aproxima de 70? 9 vezes 8 dá 72. Então 9 vezes 7. 9 vezes 7 é igual a 63. 63 para chegar até 70, faltam quantos? Faltam 7. 7 dá para dividir 9? Não, coloca um 0 aqui. E aqui vai dar quanto? 7. E aqui vai dar resto 7. E assim vai. Aí ele continua. Aí prossegue aqui e prossegue aqui. Ou seja, nós temos aqui um número decimal infinito. Se eu for continuar a conta, eu vou ficar indo até infinitamente. E uma dízima periódica. O que quer dizer dízima periódica? Quer dizer que ela vai ter um número, vamos dizer assim, um número bonitinho, um número ali, tá, que vai se repetir. Então observa aqui qual é o número que se repete. Ó. É o 7. Então se repete aqui. E ele vai continuar se repetindo, o 7. Então nós temos aqui uma dízima, um decimal infinito, tá? Com dízima periódica. Então 7 dividido por 9 é igual a 0,77. E assim por diante. Ou também, isso daqui a gente pode representar assim, ó. 0,7 e uma barra em cima do 7. Quando a barra estiver em cima de um número, essa barra aqui indica qual é o período dessa dízima. Vamos colocar aqui, para você entender que essa barra ela indica o período. É isso que indica essa barra aqui, tá? O período. Então, como a barra está em cima do 7, então o período dessa dízima é 7. Olha esse exemplo aqui, ó. Se nós tivéssemos assim, ó, 1,21 e a barra em cima do 21. O que essa barra está indicando? Ela está dizendo que o período dessa dízima aí é 21. Ou seja, o número que vai se repetir ao longo, né, infinitamente é o número 21. É esse número que vai se repetir. É o sentido dessa barra aí. Outro exemplo. 12 dividido por 99. Vamos fazer esse cálculo. 12 dividido por 99. 12 não dá para dividir por 99, então o que a gente faz? Coloca um 0 aqui
e aqui um 0 e uma vírgula. 9 vezes quanto? 99 vezes quanto que dá 120, ou mais se aproxima. Vamos colocar aqui, ó, 99 vezes 1, que vai dar 99. Fazendo a subtração aqui. Aqui vai ficar, pegando o emprestado, 11 e aqui 10. 10 menos 9 dá 1. 11 menos 9 dá 2. 21. 21 dá para dividir por 99? Não dá. Então o que a gente faz? Coloca um 0 aqui. Agora nós temos 210 dividido por 99. 99 vezes quanto que mais se aproxima de 210? 99 vezes 1 vai dar 99. Está um pouco distante ainda. Vamos ver 99 vezes 2. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. 198. Se você fizer, ó, 198 está bem pertinho ali de 210. Se você fizer 99 por 3, vai passar. Então aqui vai ser 2. Então vai dar 198. Então fazendo aqui menos. Como 0 não dá para subtrair 8, vou pegar emprestado. Então aqui vai ficar... o 1 não dá para subtrair 9, então eu vou pegar emprestado aqui de novo. Então aqui vai ficar 1, aqui 11, emprestei, fica 10 e aqui 10. 10 menos 8 dá 2, 10 menos 9 dá 1. Agora, olha o que ocorreu aqui, ó. Deu 12, né? Agora, para a gente poder fazer a conta, tem que acrescentar um 0 aqui, ó. Agora que a gente acrescenta o 0 aqui, olha o que aconteceu. Voltou lá para o início. Então, se você fizer a conta, vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo, né? A mesma coisa. Ou seja, aqui vai ficar indo, ó. 12, 12 e assim sucessivamente. Então, o período dessa dízima periódica é 0, o período é 12. Então, aqui vai dar... Vamos colocar o resultado. É 12 dividido por 99. 0,12, 12, 3 pontinhos para indicar que continua. Ou também a gente pode representar assim. 0,12 e a barra em cima do 12. Indicando que o período dessa dízima é 12. Esse o período é o número que se repete. Vamos calcular agora, vamos ver, né, na verdade, como é que a gente trabalha o cálculo da geratriz, como é que a gente descobre a geratriz de uma dízima, tá? Uma dízima periódica, não, o que é isso, uma geratriz de uma dízima? Uma dízima periódica, ou simplesmente dízima, é a representação decimal aproximada de um número fracionário, no qual um ou mais algarismos se repetem indefinidamente a partir de certa ordem decimal, que é o que a gente viu anteriormente. E a fração que dá origem a uma dízima periódica, ela é chamada de fração geratriz. Então, quando você ouvir esse nome, fração geratriz, quer dizer que essa fração geratriz é que dá origem a uma dízima periódica. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos determinar a fração geratriz da dízima 0,77777. Então, como é que a gente faz para determinar isso daqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar... Como é que a gente calcula isso para descobrir a fração geratriz? A gente vai fazer... Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você atribui x igual a 0,777 e assim por diante. Você percebe que para essa vírgula chegar já no período da dízima, você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar toda essa equaçãozinha aqui por 10, fazendo vezes 10. Então você vai multiplicar tanto x quanto a dízima, tá? Vai multiplicar por 10. Então vai ficar x vezes 10. 10x. É igual a 0,7777 vezes 10. Se você está multiplicando por 10, essa vírgula anda para a direita uma casa. Então vai ficar 7,77
e assim por diante. Agora, quando você fizer isso daqui, olha o que você vai fazer. Você vai pegar a equação de baixo, 10x igual a 7,777, e vai subtrair com a equação de cima, 0,777, e assim por diante. Vai fazer uma subtração. Então vamos fazer aqui, ó, 10x menos x, 9x, é igual 7 menos 0. Aqui vai dar 7. Por que eu fiz logo do 7 aqui? Porque todos os valores que estão aqui, para cá, como são iguais, é 7 menos 7, 0. 7 menos 7, 0. Então, depois da vírgula, o 0 não vai ter nenhum valor. Então, aqui dá 7. Logo, nós vamos ter que x é igual a 7 sobre 9. Então, esse resultado aqui é a fração geratriz de 0,7777 e assim por diante. Outro exemplo. Determinar a fração geratriz de 3,141414. Você percebe, observa, né, que o período é 14 dessa dízima aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos chamar de x igual 3,1414 e assim por diante. Agora pensa aqui o seguinte, para a gente poder chegar até o período, né, a passar do período com a vírgula, observa, olha só, que a gente tem que multiplicar, no caso a vírgula vai andar 2 casas até chegar aqui, ó, até chegar no período da dízima. Então, para essa vírgula andar 2 casas para a direita, nós temos que multiplicar toda essa equação por 100. Então vai ficar 100x vezes 100. Vai dar 100x. É igual a 3,141414 vezes 100. Vai dar igual a 314,1414 e assim por diante. Então nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Ficando assim. 100x igual a 314,1414 menos x, que é igual a, vírgula embaixo de vírgula, tá? 3,1414 e assim por diante. Então, fazendo 100x menos x vai dar igual a 99x. É igual. 314 menos 3, só fazer aqui, ó, 4 menos 3 dá 1 e desce os outros valores, 311. Tudo isso aqui depois da vírgula vai dar igual a 0. Então vai dar aqui 311. Logo, x é igual a 311 dividido por 99. Se você fizer essa divisão aqui na sua calculadora, 311 dividido por 99 vai dar 3,141414141414 e assim por diante.